O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate à porta, abrir-se-á. Qual de vós dará uma pedra a um filho que lhe pede pão, ou uma serpente se lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus as dará àqueles que lhes pedem. Portanto, o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, vós todos que aqui vos encontrais, este dia, a palavra que hoje a Igreja nos propõe, nesta quinta-feira da primeira semana da Quaresma, conduz-nos a refletir sobre a oração, o lugar da oração na nossa vida. Tomemos da primeira leitura do livro de Esther estas afirmações que ela faz uma vez e depois retoma praticamente as mesmas palavras. Estou só e não tenho outro auxílio senão vós. Não tenho ninguém senão vós, Senhor. É aqui que nasce a oração. É neste lugar da alma que nasce a oração. Quando nos reconhecemos diante de Deus, inteiramente entre as suas mãos, inteiramente dependentes do seu amor. E quando somos capazes de chegar, a partir desta consciência de que estamos entre as mãos de Deus, somos capazes de chegar a essa atitude maior que nos permite estar vivos, que nos permite atravessar o que quer que tenhamos que atravessar. A confiança pura, a pura confiança. Viver confiando e confiar vivendo, sempre. A partir desta consciência profunda, entranhada, de que é nas mãos de Deus que estamos, é entre as suas mãos que existimos, que tudo dele nos vem e que o sentido da vida é fazer chegar a ele tudo o que somos e vivemos. E depois deste encontro com Esther, podemos encontrar-nos com Jesus no passo do Evangelho de Mateus que ouvimos. Podemos chegar até Jesus e ouvi-lo a dizer aos seus discípulos isto mesmo. Pedi, procurai, batei à porta. Mas não a partir de qualquer atitude, mas desta atitude. Da atitude de quem se sabe salvo. Da atitude de quem já se sabe já salvo.
E esta consciência que vem de Esther, de que estamos nas mãos de Deus e que de Deus tudo recebemos, que existimos na estrita dependência de Deus, a partir daqui, a partir desta consciência de quem sabe que Deus já respondeu, à súplica maior, porque Esther pede, porque está em risco de morrer, ela e o seu povo. É esse o contexto da oração de Esther. Nós sabemos que da morte já estamos salvos. E por isso a nossa confiança não é já só alicerçada na história do passado do povo, como a de Esther, mas na história, na evocação, na memória, na certeza desse acontecimento que é a nossa salvação, que não é um acontecimento do passado. Nós estamos permanentemente a ser salvos pelo nosso Deus. A Páscoa de Jesus Cristo é Páscoa em curso. Não é algo que aconteceu no passado. É algo que permanece e que acompanha a história dos homens, que fermenta no seio da história dos homens ao longo de todo o tempo que a história dos homens durar. É algo que pode fermentar-se ou deixar na minha história ao longo de toda a minha história, ao longo e em cada dia, todos os dias que a minha história durar. E quando conscientes disto, então sim, então a nossa oração é capaz de ser aquilo que Jesus diz aos seus discípulos, que seja a sua oração. Pedir, procurar, bater à porta, mas a partir desta certeza de que o dom maior já nos foi feito, que é o dom da vitória sobre a morte, que é o dom do perdão dos pecados, é a redenção. Somos redimidos. E então pedir, bater à porta, procurar, torna-se um modo de respirar. É o nosso modo de respirar. É o nosso modo de viver a própria vida. Tudo o que faz parte da vida. Jesus não diz aos seus discípulos apenas para pedir. Alarga o sentido deste pedir com estes verbos: procurar e bater à porta. E esta é a interrogação que devemos pôr-nos a nós mesmos. Pedimos como quem procura? A nossa oração é particularmente dominada pela súplica. Pedimos a Deus. Pedimos pelas nossas coisas. Geralmente centrados em nós mesmos e nas necessidades que vamos experimentando ao correr dos dias. E Jesus diz: sim, é legítimo, pedi. Mas não vos fiqueis por aí. Pedi como quem procura. Quem procura o quê? Pedi como quem bate à porta. A que porta batemos? O que pedimos? Como pedimos? A partir de que atitude de fundo pedimos? Quando dirigimos a Deus as nossas súplicas, dirigimos-nos como quem procura o próprio Deus? Pedimos como quem bate à porta, isto é, como quem quer entrar no mistério deste Deus? Isto é, somos capazes de pedir, não fechando-nos sobre nós mesmos e as nossas necessidades, mas abrindo-nos, mas colocando o nosso centro no próprio Deus. Isto é, quando rezamos, talvez, no fundo,
procuremos apenas mudar Deus. Ora, a oração é precisamente a oportunidade que damos a Deus para nos mudar, para nos transformar. Por isso a oração é sempre conversão. E se não é conversão, então não é oração. Pedir como quem procura. Quem procura deixa-se encontrar por aquele a quem procura. Encontrareis. Batendo à porta, a porta abre-se. Quer dizer, a oração não nos conduz a sítio nenhum. A oração é uma via de acesso à intimidade de Deus. A porta abrir-se-á e encontraremos. A nossa oração é mesmo isto. É um percurso da alma que procura entrar na intimidade de Deus, entrar cada vez mais profundamente, procurando conhecer a sua vontade, abrindo-se a essa vontade. Ou ficámos-nos apenas com uma oração que muitas vezes nos vem das entranhas, porque as nossas necessidades, os nossos perigos, os riscos da nossa vida, os dramas que vivemos nos fazem rezar, erguer para Deus uma súplica, um pedido que nos vem do mais fundo de nós mesmos, agudizado esta consciência de nós mesmos, pela crise que nos faz rezar. É legítimo, mas não é suficiente. Não é suficiente. Esta súplica, quando nós a inserimos num movimento mais profundo ainda, que é o movimento de quem procura, não apenas de quem pede, que é o movimento de quem bate à porta, isto é, quer entrar, então esta concentração exclusiva na nossa necessidade vai progressivamente abrindo-se. Vamos progressivamente tornando-nos capazes de nos concentrarmos em Deus, de nos abrirmos a Ele e ao seu mistério. E o seu mistério é grande. E muitas vezes aquilo que pedimos não nos é concedido. O que não significa que a realidade difícil que nos faz pedir não encontre uma resposta em Deus. Talvez não porventura aquela que quiséssemos. Mas qualquer que seja a resposta, que até nos pode parecer uma não resposta, será algo que compreenderemos, que chegaremos a integrar de uma maneira iluminada no mistério que Deus é. Deus é mistério que se deixa encontrar. Deus é mistério que se nos abre para que entremos. E a oração é este exercício de intimidade progressiva, crescente, com este Deus misterioso, entre cujas mãos vivemos. Quer aquilo que pedimos nos seja diretamente concedido, quer aquilo que pedimos nos pareça não ter sido atendido. Não basta pedir. É preciso, na nossa oração, que procuremos, que batamos à porta e encontraremos, e seremos encontrados, e abrir-se-nos-á, e iremos mais longe na compreensão nunca concluída do mistério de amor que Deus é. A oração tem como efeito, se é verdadeira, sacar-nos para fora de nós mesmos, desconcentrar-nos de nós mesmos e centrarmos-nos em Deus.
E no fundo, esse é o pecado maior. É cada um viver centrado em si mesmo. E é por isso que não é de estranhar que depois destas palavras sobre a oração, Jesus conclua assim estranhamente, porque parece que não tem a ver com o que está antes. Jesus apresenta-o com esta conjunção, como consequência. Portanto, o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Isto é, este processo que a oração realiza em nós, de nos abrir a Deus, abre-nos aos outros, abre-nos às necessidades dos outros, coloca-nos a nós próprios na atitude de quem procura responder ao outro, não centrado em mim mesmo, o que quero que os outros me façam, mas centrado naquilo que os outros precisam que eu lhes faça. O grande equívoco deste tempo individualista da história que estamos a viver é este: é eu pôr-me no centro, em vez de dar o centro ao outro. E até na relação com Deus, eu ponho-me no centro e quero Deus a girar à minha volta, em vez de compreender que o meu centro é Deus e que o que me cabe, o que me realiza, é girar eu em volta de Deus. E vivendo isto na relação com Deus, aprenderemos de Deus, porque este é o Deus que nos faz o que queremos, o que quer que lhe façamos. Na oração aprendemos como viver na relação com os outros, não centrados em nós mesmos, mas neles, não a partir de nós, mas a partir deles, das suas necessidades, das suas interpelações. A celebrar neste lugar, com esta reflexão que a palavra de Deus nos oferece, não podemos não olhar para a esquerda e para a direita e encontrarmos com estes modelos absolutos da vida orante. São Francisco e Santa Jacinta, que se entregaram em oração e, entregando-se em oração, entregaram-se em vida, entregaram-se com a própria vida, entregaram a própria vida, não em função de si, como não era em função deles mesmos a sua oração, mas em favor dos outros. Foi sempre em favor dos outros que transformaram as suas vidas tão curtas e tão infinitas num sacrifício pela salvação de todos. É por isso que não basta pedir, é preciso procurar, é preciso bater à porta e entrar, porque a porta abre-se-nos e entramos, podemos entrar e encontrarmos-nos com o mistério de um Deus muito acima, muito além de tudo aquilo que possamos pensar ou sequer imaginar. E por isso voltamos à palavra-chave, a confiança pura, a pura confiança. Confiemos. Vivamos confiando que a confiança seja para cada um tão natural como respirar. Da confiança depende a vida da alma.